Ora viva, mais uma vez, muito boa tarde. Tal como prometi na semana passada, estamos de volta para mais uma edição do Fora de Jogo. Este que habitualmente vai ao ar todas as quartas-feiras, das 13 até bem perto das 14 horas aqui na Claque TV, com transmissão live na Claque Magazine no Facebook. Como sabe, meu nome é Paulo de Angola e hoje trago como convidado um xará, um outro Paulo, um homem que vem das terras do Zaire, um homem ligado ao futebol que vai agora cumprir o seu terceiro mandato em frente dos destinos do futebol na província do Zaire. Ele é o senhor José Paulo, a quem antes de apresentar, deixa-me aqui abrir a oportunidade para agradecer a todos aqueles que têm estado a acreditar no nosso trabalho, aqueles que têm estado a investir no nosso projeto, começando pela Matela Prestação de Serviço, o restaurante Xilala por todo o conforto que vai nos criando e todas aquelas outras pessoas que direito ou indiretamente foram se sentindo e se integrando dentro dessa causa, como é o nosso amigo Beto Joel, que frequentemente vai fazendo parte da nossa plateia, os nossos amigos do Futebol no IS, a quem aproveita para mandar beijos e abraços ao Agostinho, o presidente Agostinho, o presidente Armindo do SK Dragão. Então, já sabem que devem convidar a família, chamem os amigos. Essa altura o nosso sinal está no ar. Subscrevem o nosso canal, deixem like na página, partilhem o máximo possível para que façam então cumprir aquilo que eu tinha estado a dizer. Tudo quanto é bom deve ser partilhado. Mas, velho José Paulo, ou quem vou chamar de xará, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Boa tarde desde já. Obrigado pela visita. Deixa aqui fazer um enquadramento, dizer que nós vamos falar hoje, aqui de forma descontraída, sobre futebol, precisamente, mas vamos nos alocar exatamente na província do Zaire. Aquilo que tem estado a acontecer em torno do futebol, na província e não só, aquilo que tem sido os seus principais desafios, aqueles que são os pontos que devem ser realçados, de necessidades de melhoria e que carecem de facto, que merecem de facto aqui alguma salva de palma, algum abraço. Então estejas à vontade, a conversa é fluida, vamos beber, vamos comer e o mais importante é falarmos das coisas sérias, né? Ok, eu também agradeço bastante por esta oportunidade que me ofereceram. Não deixo de agradecer os presidentes Aio Agostinho, Bago Vermelho, Armindo, esses são meus amigos desde há muito tempo. A eles recebi o convite para que eu estivesse com vocês hoje, que de facto aqui há boa distração, é tudo. Não se fala só do futebol, afinal de contas, fala também de comida e bebidas. É muito bom isso, afinal de contas, quando não se come, não se bebe, não há alegria. E só ainda não temos come quem é doente ou quem é defunto. Ainda temos a possibilidade, se achar conveniente, conforme eu tenho estado a dizer, tirar as fraldas e dar um mergulho, né? Isso para mim é tão fácil porque sou do litoral, aliás sou pescador de profissão, isso é natural, herdeiro dos meus avós. Então, quando falou que é um homem do peixe e que precisava primeiro conhecer as variedades que temos aqui no restaurante, é em função dessa profissão. Evidente, evidente. Bem, entrando para aquilo que é o futebol, como é que define o estado atual do futebol na província do Zaire? Ok, com relação à minha província, devo dizer que já estivemos muito além, mas depois consideramos que houve uma pequena decaída. Mas também não foi tão vasta, porque o que é verdade, o futebol, para se fazer um bom futebol, não obstante existirem os amantes de futebol, não obstante existirem os clubes sem que são clubes que não tenham condições, quando digo condições no seu domínio, não obstante humanas, financeiras, o futebol nos faz sentir. Estamos sabidos de que não existe a nível do país um orçamento só direcionado ao futebol, não existe. Os fazedores do futebol é que devem criar as condições orçamentais para que o futebol avance. E isso é uma das questões, de facto, devo dizer, que faz com que na minha província o futebol não vá como noutras províncias. Porque, aquilo que eu dizia, porque sem condições financeiras, não obstante humana, não se pode fazer futebol. Quem vai fazer uma muleta que não tem ovo, afinal de contas? Diga-me lá. Pelo menos, nós já estivemos avante quando o Acadêmico do Sonho esteve no seu auge. Inclusive, o Acadêmico do Sonho representou o país na Nigéria. Então, o país, numa competição, uma frutaça. Natura, realmente tinha um patrocinador forte, seguro, mas lá está, os homens que dirigem as equipas. Portanto, estou a falar do Acadêmico do Sonho, os que foram os dirigentes do Acadêmico do Sonho, fizeram que o Acadêmico do Sonho hoje desaparecesse. Mas estamos a dar esforço. Nesse momento está o Acadêmico do Sonho reapostou-se, já tem novos órgãos sociais,
que podemos contar com eles, que no próximo campeonato provincial ele estará de pé, na companhia do São Salvador, que nessa altura é o clube maestro que eu tenho na província, que representa o Columbimbi, pá, até as terras do Congo. Pá. E não obstante isso também, devo dizer que estamos a crescer muito. Mas aqui, tipo, em duas palavras, por exemplo, qual é o estado atual do futebol no Zaire? Como é que nós poderíamos dizer? Tipo, olhando para aquilo que é a situação, o estado de saúde do país nos dias de hoje, podíamos dizer é preocupante. Depois estamos a ser invadidos, por exemplo, agora com a causa dos vírus da Covid. Então o país está doente. Olhando apenas para o Zaire, no capítulo futebol, em duas palavras no máximo, como é que nós estamos? Nós estamos bem. Não estamos muito bem, mas estamos bem. Acredita que vive-se futebol no Zaire? Vive-se realmente. Se não se vivesse futebol, naturalmente, nós nunca teríamos um representante que, se não fosse a pandemia, hoje deveria falar-se dele a fazer parte do Girabola, primeira divisão nacional, do São Salvador do Zaire. Evitamos o Congo, porque fala-se do Congo Democrático, do Congo Kinshasa. Queremos falar do Zaire, que é a província, São Salvador do Zaire. Tiramos a palavra Congo. Bem, Sermos governados é o Congo, né? Aqui foram então as primeiras palavras, no caso introdutoras, do nosso convidado José Paulo, a quem eu vou chamar de Xará. Fizemos aqui uma radiografia do estado atual do futebol na província do Zaire e eu vou agora aqui fazer uma inversão do processo, começando com a ficha técnica do nosso entrevistado. Então, no caso aqui, vamos desfolhar um bocadinho o seu BI, o currículo vitae. Como é que o mais velho, e quando fala da minha província, subentendo logo que nasceu no Zaire, mas como é que o mais velho entra para o futebol? Ok, nós de facto somos de uma área desportista. A minha infância foi feita no município de Roseto, município de natalidade, e ali fazia-se muito futebol. Então, criei esta ansiedade de acompanhar o futebol. Acompanhando o futebol, fomos andando, fizemos parte aos júniores do Belenense Futebol Clube. Depois, com o andar de tempo, vi que, pronto, os meus pés não adaptavam muito para o futebol. Mas tentei fazer alguma ginástica. Mas os pés é que não se adaptavam muito ao futebol? Sim. Ou o mais velho era fraco? Não, os pés não se adaptavam ao futebol. Porque eu até porque fiz os jogos oficiais do Nizeto Futebol Clube. Antigamente, na outra hora falava-se de defesa direta. Fiz a defesa direta na outra hora, mas vi que não adaptava para o futebol. Então recorri para o dirigismo de futebol. Queria uma primeira equipa de caçulinhas da bola, quando esteve em Aos Caçulinhas de Bola. Queria o caçulinha de bola de Terra Nova, lá no Zete. Fui andando com meus caçulinhas, fui desenvolvendo. E posteriormente, a gente da Missão Católica lá criaram um clube que era o São Vicente. E viram que eu era amante de futebol, estava quase em todo o canto do município, não ver-se um jogo hoje falamos lá da massificação escolar, etc. Estava presente. Tivesse sido convidado para dirigir a direção do São Vicente. E eu fiz. Fui andando no São Vicente, fomos andando. Pronto. Por último, fomos criando mais outras condições. Houve várias etapas no país, guerras, não guerra. Enfim, como amante de futebol, depois... Mas todo esse percurso é dentro da província? Dentro da província, no município especial do Zete, onde no município de natalidade, eu fiz a minha infância. Primeiro nasceu pescador ou futebolista? Pescador é a profissão dos nossos avós. E nós, obrigatoriamente, avô e pescador. A hora 15, temos que ir ao encontro deles. Vamos para o encontro dos avós. Para aprender. Ver o que trouxeram, não trouxeram, como é que vai, o que é, o que não há. Depois, no momento que não havia grande concorrência entre eles, os pescadores, nós íamos com os avós, a poucas milhas e tal, ver como é que se pode lançar a dita cana de pesca e uma rede, assim fomos andando. Mas não sou pescador de profissão, mas todo ambrizetano, digo hoje, todo ambrizetano é pescador. Aliás, é como dizem, é como os ilhéus, né? Disse que a dada altura percebeu que os pés
não eram para o futebol. Os pés não tinham boa interação com a bola. E quando é que percebeu que tinha dentro de si um dirigente? Porque fui acompanhando a história do mundo, especialmente com relação ao desporto e ao futebol. Fica, afinal de contas, ser dirigente de futebol não basta ser um grande jogador. Depende da sua mentalidade, da sua consciência e a verdade de se gerir, de se lidar com o futebol. Nós temos o grande José Mourinho, um grande treinador, mas não conhece. Não sei se ele chegou de chutar uma bola como jogador em campo. Portanto, as ações dele pessoais fizeram com que ele fosse um bom treinador. E eu também, a minha opção, a minha coisa, o meu gosto de futebol, naturalmente, fiz-me crer que poderia ser dirigente de futebol. Assim nós estamos estamos a dirigir o terceiro mandato. Aliás, já começamos o mandato como vice-presidente. E na doença do meu presidente, fui Lucas titular. E este é o meu terceiro mandato como presidente, porque estamos andando mesmo cumprindo aquilo. Aliás, aqui no mundo ninguém inventa nada. Mas, meus caríssimos, ninguém inventa nada. O seu jornalista, o que está a fazer, está tudo escrito. Qual é o vosso papel? Qual é o papel do jornalista? Qual é o papel do ministro da Agricultura? Tudo está escrito. Aqui não há nada que inventa, portanto, tudo está escrito. O que é o futebol? Temos há uma coisa, Xará. Temos o estatuto, tudo. Eu quero dizer, até meu caríssimo, eu não gostaria de deixar a conselho de meu pai, São José Paulo, filho de Paulo. És o meu pai. Não pode ser mostrar isso, é do meu pai, és o meu pai. Então, enquanto eu vou chamar em alguns momentos de Xará e em outros momentos vou chamar de filho, espero que a nossa audiência consiga perceber que o elemento pai, filho e Xará é em função daquilo que partilhamos, temos em comum, que é o nome. Mas eu gostaria aqui provocar-lhe num outro assunto. Olha, eu gostaria de provocar-lhe num outro assunto. Fala-se que o futebol no Zaire é muito na base da tradição. Há quem defende que vive-se feitiço jogando futebol da província do Zaire. Não é ainda nessa propósito que eu quero levar a conversa, mas vou convidá-lo. Como percebeu que os pés não tinham dotes para o futebol? Sendo futebolista, se calhar não oferecia muita coisa como dirigente, embora depois teve influência internacional. Precisou daqui de alguma sorte do avô, do ponto de vista de ingredientes tradicionais, que é para transformar o filho em dirigente esportivo? Foi eleito ou teve que usar influências do pauzinho na corda? Isto é mito. Quando se fala de pau, fala-se não sei de quê, de pressão, isto é mito. Eu não preciso da influência dos avós para eu engrenar na direção em que estou do futebol. Pelo que eu dizia, que fui acompanhando o futebol desde pequeno, fui lendo, fui vendo o que é o futebol e vi que não, vou mesmo engrenar-me na carreira futebolista, não como jogador, mas como dirigente. Nem precisou aquilo que se dizia, nem precisou, que não vamos entrar no fundo, de que nos Aires, isto foi mito. Houve uma altura que eu também dizia, e eu via dizer pelas pessoas, que na sessão de Angola, no tempo do capitão Mor, o qual marcou o seu gol e ninguém marca mais, era o único gol comprado por ele. Mas isso não condiz a verdade. Bem, nós tivemos aqui o Aquá no nosso espaço também. Aliás, aproveito a oportunidade para mandar aqui alguns beijos e abraços ao nosso eterno capitão. Sei que deve estar aí a caminho, porque também já faz parte da nossa plateia, vai se juntar à mesa. Mas vamos aqui olhar para um outro prisma. Negou a existência de feitiço no futebol no Zaire. E, embora, como disse o mito, tem uma versão e estamos aqui a dizer que não. Quando chega no poder, ao dirigismo de futebol na província do Zaire, quantas equipas encontrou e qual é o número de equipas que nós temos atualmente? Falo equipas federadas ou então cadastradas pela associação? Bom, nós, quando cheguei, encontrei um número de 6 equipas federadas que a Associação Provincial controlava. Mas na forma da massificação, isto já é uma questão geral. Só que aquilo que eu dizia de princípio, afinal de contas, as equipas vão desaparecendo como? Nós aplaudimos a favor dessa equipa, mas a equipa para se ingrar o que é necessário. Além do fator humano, que é o fator financeiro. Então, como não há patrocinador de braço forte, de punho forte nos ares, fizeram com que essas equipas, algumas foram desmoronando, foram desaparecendo.
foram fundindo. Aqui quando... O que é certo realmente, a verdade é que, meus caríssimos, temos que ter em consideração, eu já disse em princípio que sem ovo não se faz omeleta, não se existe. As equipas podem ter a vontade de 5 ou 10 pessoas criarem 20 e tal elementos para formarem para já o plateia. Mas quando não haver condições, como é que vai existir essa equipe? Como é que vai permanecer essa equipe? É difícil. Filho, é difícil. Sim, meu pai. Até parece meio engraçado. Estou aqui a entrevistar o meu filho. Sim, senhor. Mas a questão que eu quero colocar é o seguinte. Eu sei que existe no Soio uma competição que, e eu várias vezes já destaquei, no caso aqui a Clark Magazine, várias vezes já destacou a competição como uma das mais organizadas no que concerne a competição amadora. Eu estou a falar do Gira Petróleo, bem sabe, sim, estamos a falar do Gira Petróleo, onde estima-se em média 16, 18, 20 equipas ou mais a competirem na mesma competição e devem estar a caminho da 6ª ou 7ª edição. Essas equipas, a questão que eu quero colocar é, como é que é possível, dentro do processo amador do futebol, a competição Gira Petróleo ter cerca de 20 clubes na competição e nós, a nível do processo federativo, temos um número muito reduzido. Tudo bem que se calhar a questão econômica conta, mas eu não sei se no Gira Petróleo gasta-se muito menos comparadamente a uma equipa federada. Bom, aquilo que dizia mesmo, o fator financeiro conta. O Gira Petróleo é uma atividade de massificação local do sonho. As pessoas organizaram-se, criaram o seu fundo, criaram os seus prestadores, estão realizando o Gira Bola. Eu até estaria muito satisfeito se essas equipas que fazem parte do Gira Petróleo se organizassem melhor para que profissionalizassem-se. E o que é que falta? Para que... A vontade das pessoas. Falta? A vontade das pessoas, devo bem dizer. Tem havido aqui alguma tentativa de aproximação junto da APF? Mas a apresentação, como nós já convidamos para a apresentação, qual é a apresentação? Nós, naturalmente, quando a equipa quem achar que deve oficializar a sua equipe, temos as metodologias. Aqui, o Zaire não usa aquela política de se a montanha não vai ao Maomé, o Maomé vai até a montanha. Mas isto é geral. Isto é geral. Mas agora, afinal de contas, quando este não mostrar interesse, o que é que a instituição vai fazer? A gente faz os apelos, convidamos. Então, os que aceitaram o nosso convite vêm, a gente administrativamente ajuda a ligação a oficializar e profissionalizar este ou aquele clube. Quantas equipas nessa altura nós temos a competir ou então competiu na última prova da APF? Nesta altura, aqui vamos falar 3. do São Salvador. Vamos falar do Buta Sport Clube. Vamos falar do Zeto Futebol Clube. Vamos falar do Futebol Clube do Zeto. Estes já competiram no nosso Mas já são 4, não? Não, nesse momento já são 4. Estou a falar, mas é aquilo que eu dizia. Como é que os moldes de disputa? Algumas, mas depois nós criamos mesmo todos contra todos? Todos contra todos. Então, agora, em média, na província, uma equipe, vamos supor, o São Salvador, para ir até a segundona, em média faz 5 jogos. Evidente, 5 jogos. Agora imagine, mas todos esses clubes que eu citei nesse momento, já não são aqueles clubes como tal. Já não está aquilo que eu dizia. Quem é que vai assegurar a deslocação de um município para o outro? Nós, às vezes, enquanto recorremos aos governadores, até os seus parceiros, apoiam-nos, a gente consegue organizar. É exatamente o ponto que a questão a seguir que eu quis fazer. Mas também onde é que entra o governo provincial no concerne ao mercado de futebol local? É aquilo que dizer, entra de acordo com a nossa proposta. Nós procuramos, temos este projeto. Nós queremos arrancar com o provincial. O governo apoia a APF? Sim, apoia. Apoia, naturalmente. Se não apoia, nunca existiríamos como APF. Existimos, a gente tem alguns. Se não apoia, nunca existiríamos. E também há limitações. Imaginemos, não é o governo que vai apoiar diretamente. Aquilo que dizia, vai apoiar de acordo com os seus parceiros. É bom dizer que seus parceiros. O copo deve estar vazio, né? Então podes ir para ver se conseguimos encher cada vez mais e sempre que possível pode pedir a refeição. Eu aproveitei a almoçar enquanto o mais velho se deslocava. Como é que... eu penso que
acaba sendo uma realidade muito comum. A província do Zaire e as demais a nível do país deve ter aqui um outro elemento que possa criar aqui alguma diferença e que pode ser feito de forma diferente mesmo, mas no cômputo geral penso que se partilham essas mesmas dificuldades. Qual foi, por exemplo, o envolvimento, o que é que foi traçado dentro da província do Zaire para um futuro breve? Onde é que nós podemos ver o futebol no Zaire, se calhar daqui a 1, 2, 3, 4 anos? Bom, neste momento, nós estamos a apostar por este mandato para que as equipas que temos, os clubes que temos, que não decaiam. Que não vão à falência, vamos empenhar o nosso maior esforço, junto de quem de direito, junto dos patrocinadores, que de facto 1 ou 2 até sempre aparecem, para que, de facto, com a colaboração com os nossos governantes, a gente leva este futebol a um bom porto, que não haja recuo das equipes. Estamos certos que não vai haver, porque estamos bem sensibilizados. Inclusive, já pedimos os populares, os amantes, os famosos sócios de aplausos, que não sejam só sócios de aplausos, sejam sócios contribuintes. Imagine só uma comuna que tem 1000 pessoas. Sócio que mete algum dinheiro, sim, né? uma comuna com 1000 pessoas, que esta comuna tem uma equipe, que cada cidadão dê 100 kwanzas ao mês. Mas Vejamos. Eu estou a perceber e acho que esse exercício é desafiante, mas vou voltar àquela história do Maomé. Eu penso que se os munícipes se revêem na causa, 100 kwanza acaba por não ser nada para aquilo que é não, eu sei, mas é um exemplo muito lucrativo, porque se cada cidadão ou cada município, numa área em que tenha 200 pessoas, por exemplo, contribuir com 100 kwanza, estamos a falar em quase 100 vezes 100, vocês que são bons de matemática, 20 mil. Estamos a falar de 20 mil. 20 mil de certeza dá para economizar com custos com a água, manutenção, né? Material descartável, papel, tinteiro, coisa parecida. Então é alguma coisa, sim senhor. Mas a questão que eu quero colocar e aqui sem alguma batota, sem alguma mentira, não é que tenha havido mentira ao longo da nossa conversa, não é isso. Eu falo mesmo de forma a desafiá-lo. Nesses teus 2 mandatos, agora é o terceiro, eu quero apenas olhar para os 2 mandatos anteriores. Quais foram aqueles momentos que disse que sentiu, não, eu defini isto, atingi isto, por essa razão mereço ficar o terceiro? O que é que te leva a acreditar que os 18 anos que passaram não tenham sido suficientes para trazer aqui alguma mudança no processo? Em princípio, aquilo que eu dizia, tivemos uma academia de pessoas que não conseguimos pôr a representar o país para o nosso mandato. Aquela altura em que o sonho era no teu mandato? Ok. Fizemos tudo junto do governo da província. Conseguimos 2 campos relevados sinteticamente na província. Bazacom e Nuzeto. Lutamos e conseguimos manter... Esses campos são utilizáveis para as equipas? São utilizados. Conseguimos manter o São Salvador, mesmo com poucas condições, na 2ª divisão. E sempre foi o nosso representante, até hoje. E a minha aposta nesse momento, a aposta da minha direção, não é minha, porque a minha direção, nesse momento, neste terceiro mandato, nossa aposta é, pelo menos, conseguimos pôr este mandato no máximo 2 no mínimo equipas na primeira divisão nacional. Ou seja, quer terminar o ciclo dos 3 mandatos, sim. Desenvolvendo uma equipa no Girabola. E o que é que acha, dentro daquilo que são os desafios, aquilo que está programado, o que é que entende poderá ser, então, uma das principais dificuldades para tornar isso real? Para a gente ultrapassar essa dificuldade, é preciso aquilo que diz aqui, potenciamos as equipas. As equipas, nós estamos a sensibilizar, então vamos ajudar a encontrar quem que possa aguentar essas equipas que nós estamos aqui a referir. Queremos pôr, de fato, naturalmente, em bom patamar a nível do futebol nacional. Quer dizer que buscar a força humana é possuir a força financeira. Com tudo isso, as condições devidamente criadas
estamos certos que nós vamos alcançar esse objetivo. Salvo que realmente haja fala por parte dos patrocinadores. Porque um patrocinador também tem que buscar rendimento naquilo que gasta. Naturalmente, que a gente vê. Aliás, em grandes o futebol deve ser visto como um negócio. Né? É uma indústria lucrativa. Imagine só o fator de eu pôr a jogar o São Salvador. Não ter uma receita da entrada de bilhetes é também um dos fatores. Porque há ocasiões. É verdade. Quando falou aqui da questão fala dos bilhetes, nós estamos prestes a terminar a primeira parte da nossa conversa. Depois então vamos ter uma segunda. Mas quando fala aqui dos ingressos, os jogos para o campeonato provincial, e mesmo agora que foi o São Salvador na zona de apuramento, os adeptos pagam o ingresso? Ou também usam a prática, como algumas realidades, abrir os portões só para ter os campos cheios? Há momentos que somos obrigados a abrir os portões. Vamos ver que tipo de competição. Na competição, de facto, merece que haja rentabilidade. Então, vamos buscar uma taxa de 50, de 100 kwanzas. Pronto. Qual é o nível do empresariado local no que concerne a aposta ao desporto? Eu quero dizer que, localmente, o nosso empresariado não aposta ao futebol. Não sei se é futebol, não aposta. Mas o Zaire é daquelas províncias que nós temos estado a dizer aqui entre os amigos, é das províncias que dá de comer Angola. Ou seja, o Zaire entra no pacote de Cabinda, no pacote das Lundas, no que concerne aos pontos de atração de maior receita para as contas do Estado. Como é que se justifica o facto de ser a província que dá de sustentos demais não ter para comer? Não é bem isso. Não, mas há aposta nas outras províncias que nem sequer tem os barris de petróleo e quem tem o petróleo está com dificuldades. Não é bem isso, aquilo que eu vos dizia. O Acadêmico Sul foi à falência porque o patrocinador retirou devido à má gestão. Não, mas o patrocinador retirou para vir colocar em Luanda, provavelmente, não? Eu não quero saber onde ele colocou, são questões internas deles. Eu quero saber, retirou em função dos dirigentes do Acadêmico Sul não prestar as contas como tal. Ok. Portanto, é isso. Okay. Ali exato, claro, exato, claro. exato. E nós, como APF, não vamos exigir a essas grandes empresas que lhe dão de comer o país e a fonte, doravante você é obrigatório fazer. Estamos a solicitar. Nesse momento tem uma série de expedientes. Há uma estratégia política da parte da Associação Provincial que é para a captação e atração de patrocínios? Neste momento nós estamos a trabalhar no sentido. Há um expediente a ser elaborado que vai passar na censura da nossa diretora da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto para posterior seguir aquele direito, de forma que a gente encontre. Primeiramente vamos discutir o patrocínio para a Associação de Futebol, que é a questão primordial. Depois vamos ajudar. Nós estamos a terminar a nossa primeira parte não vamos da lutar ainda conversa. para as equipas. Vamos dar sequência disso na nossa segunda parte. Mas aqui, a título de desafio mesmo, é que fica para responder na segunda parte, é como é que a Associação Provincial de Futebol do Zaire sobrevive. Essa questão vamos responder na segunda parte. Agora, permita-me, mais uma vez, aqui agradecer às empresas patrocinadoras do nosso espaço, à Matéria Prestação de Serviço pelo todo o suporte que nos está a cabimentar para o nosso programa, o Restaurante Chilala por todo o apoio. Mais uma vez aqui, obrigado por todo esse conforto. A ti em particular, terminamos a nossa primeira parte e vamos então, olha, aqui agora tem a saudação do Rio, né? Essa ondulação que o Rio faz com alguma regularidade é sinônimo de que está feliz com o nosso trabalho. Mas eu estava a dizer ao espectador para aproveitar a oportunidade para convidar, para chamar os amigos, a família, partilhem o máximo possível os links, subscrevam o nosso canal. Nós vamos ter agora 5 minutos de repouso para um copo com água. O meu filho está com um copo de vinho, eu estou aqui a divertir-me com uma quiçanga, mas em suma, faça o mesmo, beba água, beba o quanto puder de quantidade de líquido. Voltamos daqui a pouco na segunda parte. Até já. A Media Claque apresenta Revista Claque Magazine. Reserva a página para o seu negócio. Brevemente nas bancas. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Contactos: 922 31 82 56 912 91 64 50 ou ainda para 912 27 82 81. E-mail
comercial@clacomagazine.com. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Novamente, votos renovados de muito boa tarde. Está no ar a nossa segunda parte do espaço Fora de Jogo. Espero teres aproveitado o máximo 5 minutos de intervalo que, de facto, levou-os até os nossos comerciais. A quem reforço aqui a Matele Prestação de Serviço e o restaurante Xalala por todo o apoio que tem estado a fazer ou a dar para que isso venha a se tornar real. Nós estamos aqui a conversar com a quem eu apelidei de meu xará, o meu filho, o dirigente esportivo, o José Paulo, que vem da província do Zaire. Na verdade, é o presidente da Associação Profissional de Futebol no Zaire. Na primeira parte fizemos aqui uma resenha em torno do seu currículo vital, do seu bilhete de identidade e aquilo que de facto foram as suas principais motivações em torno do seu envolvimento com o futebol. Mas deixamos uma questão bem na reta final da primeira parte e, lógico, vamos precisar de ter a resposta agora. Filho, xará, Sr. José Paulo, como é que a Associação Provincial de Futebol do Zaire sobrevive, economicamente falando? Ok. Nós sobrevivemos naturalmente. Em princípio, não vou deixar de agradecer, não muito pequeno apoio que o governo da província do Zaire tem nos dado através da direção de tutela, que hoje é a direção Gabinete Provincial Cultura, Turismo, Juventude e Desportos. É daí onde prevê os nossos apoios necessários. A nossa sede é lá, onde funcionamos. Não temos sede própria para a associação. Funcionamos mesmo lá na direção da cultura, que eu dizia já. Tem lá uma área específica? Ou partilham espaço? Partilhamos espaço com hoje o chefe do Departamento da Juventude e Desportos. Ou seja, a sala em que ele está administrativamente a funcionar, a APF, vamos supor que tenha 2, 3, 4 secretários, uma delas é da APF e a outra de outras áreas? Não, estamos mesmo no gabinete onde funciona o chefe do Departamento da Juventude e Desportos. No mesmo edifício, mas com salas diferentes? No mesmo edifício, mas na sala diferente. No edifício onde funciona a direção Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, há lá a área onde funciona o chefe do Departamento da Juventude e Desportos, onde nós fazemos o trabalho. Portanto, estamos a criar condições de marchas, estamos a criar de marchas, as atividades afins, através da direção provincial, que eu dizia, da Cultura, Turismo e Desportos, que a gente consiga um espaço nesta área do Cine Clube de Banza Congo. Aliás, Cine Clube é uma instituição vocacionada para serviços de cultura, recreação e desporto. Então, por que até hoje não temos um espaço lá no Cine Clube? Não, estava ocupado. Nesse momento está em reabilitação, inclusive. E estamos certos que vamos ser bem-sucedidos. Vamos ser bem-sucedidos. Portanto, uma das apostas deste mandato deixamos a Associação Provincial do nosso futebol no Zaire num edifício apropriado. Estamos certos de que vamos encontrar um aval favorável junto do executivo da nossa província. Eu tive cá na edição passada o presidente e o secretário da Associação Provincial de Futebol de Luanda e fizeram-nos perceber que eles sobrevivem ou vivem dentro daquilo que é os impostos
e as taxas, imposto se calhar não é o termo correto, mas as taxas que os clubes são submetidos a pagar. E olhando para aquilo que é a realidade do Zaire, 3, 4 clubes, eu subentendo que não haja aqui qualquer margem de rendimento ou de colheita, o suficiente pelo menos para colocar alguma ajuda-me aqui o termo com Algum valor que possa suportar. algum valor que possa, no mínimo até suportar o transporte. Okay. Qual é o milagre que fazem? Bom, isso disse na minha língua que como manzueto, significa isso é da nossa casa. Eu sei o quanto tanto os meus clubes passam financeiramente. E a minha direção está ciente. E nós dissemos, compram com a taxa da FAF. Taxa da Associação Provincial, estou certo que não há condições para suporte. O regulamento diz que é obrigatoriamente. Por isso que eu dizia aquilo em que como manzueto da nossa casa. Portanto, isso é da nossa casa. Parece que é suficiente. Você também entende o que quer dizer com isso? Não, consegui. Ok. Consegui, espero também que a nossa audiência tenha percebido. Mas aqui há um outro elemento, se calhar eu estive a gozar há bem pouco tempo com alguém, quando eu dizia que, em função de agora que se fala dos dinheiros da FIFA para a mitigação da causa Covid, muitas instituições que teoricamente são 3, 4, não, na prática são 3, 4 pessoas, vão ser mais do que 10, 20 pessoas. E antes de entrarmos para esse capítulo do dinheiro para a mitigação da Covid, que impactos teve ou tem estado a ter a Covid-19 no futebol no Zaire? Naturalmente, o problema é geral. O compacto que Luanda tem, o Uíge tem, o Zaire, também o compacto que o Zaire tem. Porque naturalmente, o regulamento não foge à regra. Não, mas por exemplo, o Zaire não está dentro de uma cerca. Aqui me refiro na cerca sanitária. Mas não está dentro de uma cerca, mas mesmo que aqui há cerca em Luanda. Em Luanda. De que forma é que isso afeta diretamente o Zaire? Mas vai ter que afetar, porque a gente não podemos fazer aquilo que queremos, não podemos meter o pessoal a treinar, não podemos fazer. Está tudo morto, está tudo monótono. Está tudo monótono, porque o processo é geral, vamos dizer geral. Você vê que não estamos numa cerca, mas já temos casos. Então vamos lá tentar analisar de forma diferente. Qual é a avaliação do APF Zaire em relação à última Assembleia Geral da FAF? Que balanço faz? O balanço que o Zaire faz é aquilo que as nossas conclusões ditou. E eu estou dentro destas conclusões. Fora disso, não temos a dizer senão é cumprirmos que aquilo, porque a FAF naturalmente é conclusão qual? Aquilo que os multissetoriais estão a exigir que se cumpra. Então o Zaire também não foge à regra. Se acharem que a partir de agora criamos condições de testes para avançarmos com isso, o Zaire está a qualquer momento pronto para fazer. Como é que vou olhar para 2 pontos que foram muito batidos na Assembleia. O primeiro ponto tem a ver com o capítulo que vem ou não excluir uma possível candidatura Vou falar mesmo aqui 2 nomes, o Dino Paulo, outro nosso xará também, e o presidente Norberto de Castro. E o segundo tema tem a ver com o artigo 4 dos Estatutos da Associação dos Futebolistas Nacional de Angola, ANFA, que diz que deve ser uma instituição de associativismo e não sindical. Olhando para esses 2 pontos, vamos começar com o último, dos futebolistas. Que a apreciação tem em relação ao surgimento e legalização da associação junto da AFA para o bem dos futebolistas do futebol de Angola? Isso foi bem-vindo até. Gera sem tempo. Naturalmente, os nossos futebolistas estão aí entregues à sorte de quem achar. Essa associação foi bem-vinda e as orientações ali emanadas que se faça cumprir de formas que realmente cria-se o que é necessário para essa associação, naturalmente, estar em seu plano de funcionamento. É necessário. Porque, afinal de contas, você deu a tua vida no futebol. A tua vida foi no futebol. Hoje, estás assim entregue à sorte de quem? Afinal de contas, a associação foi bem-vinda, naturalmente. Então é apologista de que é bem-vindo, Sim, se calhar até devia ser já aprovado, né? Para além da forma que foi. Tudo tem regra. Tudo tem regra. Vamos seguir a regra. E olhando para o artigo que criou tanta... Tem estado até agora a criar tanta polêmica, sem nos fixarmos naquilo que foi as conclusões da Assembleia Geral, vamos olhar para a título individual, que apreciação faz daquele artigo?
os titulares de determinados cargos, na eventualidade de renunciarem ao mandato ou se absterem do grupo, não podem se candidatar numa futura eleição. Que apreciação faz desse artigo? Quem são os titulares de determinados cargos? Eu queria dizer, em princípio, os titulares. Nós somos todos titulares. PF do Zaire. Quantos titulares tem a PF do Zaire? Essa é a questão. Quantos titulares tem a PF do Zaire? Eu faço a pergunta aos seus jornalistas. Quantos titulares tem a PF do Zaire? Não, estás a me devolver a questão que eu te coloquei. Sim, porque para também essa análise, porque realmente se há um artigo... Não, mas eu se olhar para aquilo que está a ser a abordagem das pessoas... Se há um regulamento que foi aprovado, há um estatuto, um regulamento que foi aprovado, que fazem sentir isso, nós naturalmente... Ninguém está fora da margem da lei. Não acho. Se está regulamentado. Mas esta discussão... Sim, mas a questão está na interpretação. Está regulamentado que os titulares não podem. A questão agora que eu quero colocar é o seguinte, e vou fazer também a mesma questão que me colocou. Quem, na visão daqui do filho, são ou é o titular ou os titulares do órgão de tutela? O titular do Executivo de Angola é o Presidente da República de Angola. Né? O titular da PF do Zaire é o José Paulo, que é o Presidente. Não acha que é isso? Correto. Eu já disse tudo. Não quero meter. Eu disse correto em função daquilo que foi a tua apreciação, o que implica dizer que, na visão aqui do nosso convidado, o meu filho, o meu xará, Dino Paulo e o Norberto de Castro têm legitimidade jurídica para participarem do próximo pleito eleitoral. Então vamos fazer aqui um parágrafo nesse ponto e vamos, ainda dentro da Federação Angolana de Futebol, junto aqui do nosso convidado, fazemos aqui um pequeno balanço, um resumo rápido daquilo que foram os 4 anos de mandato. Se tivermos que olhar em 3 níveis, insatisfeito, satisfeito e o mais ou menos. Como é que podia se posicionar? No meio ou no grupo do insatisfeito ou satisfeito? Bom, por mim... Estamos a analisar o mandato do Artur Almeida Silva. Por mim, não quero dizer que foi bom, foi mau ou foi medíocre. O que se todo mundo acompanha ou acompanhou esses 4 mandatos... Como filho, como filho associado. Sim, não, mas todo mundo acompanhou o que aconteceu, o que devia se fazer, o que não se fez. Não, mas nós da rua temos uma percepção diferente. Até pode ter como associado, o que é que mas nós vemos muitas vezes por ano, nem sempre as análises são feitas por nós. A quem de fora, no vosso caso, vocês têm a melhor apreciação. Pelo menos eu tenho a minha apreciação, o meu colega do Kwanza Norte tem outra, o meu colega do Wish tem outra, e do Wamba tem outra. E às vezes aquele tempo de assembleia não é suficiente para poderem... Nem sempre é suficiente, nem sempre. O que é certo, então, o que é certo, nós vamos, o que é certo, meus caríssimos, o desejo de todos é que Angola siga um caminho forte, sério, para que o futebol avance. Tem que ser um engajamento de todos, não haver oportunismo, não haver que este sabe mais que ele, porque este trouxe não sei o quê. Sente que falta aqui congregação da unificação do espírito. O que falta é o jogo coletivo. Jogo coletivo. Jogo coletivo, é isso que eu queria dizer. Okay. Então, vamos aqui olhar numa perspectiva diferente aquilo que foram, de facto, os 4 anos da Artur Almeida Silva, já mesmo para mudarmos de página. E a questão é um bocadinho meio provocadora. Se aqui o meu filho fez os associados acreditarem que merece uma terceira oportunidade, que elementos poderíamos usar? Já estamos a falar daquilo que foi a tua experiência. Aliás, o Wish também foi também reeleito, não me lembro quem mais, acho que o Malans também foi reeleito, as outras quase todas mudaram. Que, dentro daquilo que são as tuas experiências, que elementos levas para o Artur Almeida Silva, estamos a falar na condição de pai do nosso futebol, nessa altura, como líder máximo, para merecer ou não a confiança do eleitorado, considerando as falhas cometidas ao longo do percurso? Bom, olhando mesmo para a tua experiência. Eu pessoalmente, inclusive já estive com meus associados, além dos clubes, já estive com a minha direção. E o que é que eu tenho para dizer nesse sentido, meus caríssimos? Neste momento, se eu disser, não,
o Arthur de Almeida faltou disso, não, fez isso bem, faltou disso. Eu não queria entrar em contradição. Porque, em princípio, nós vamos ver brevemente, quando eles lançarem as suas linhas de força, vamos ver quem é quem. Vamos dar renovação? Vamos dar continuidade? Ou mudança? É isso, a renovação. É uma mudança, sim. A renovação é a continuidade. A continuidade, sim. Ou vamos à mudança. Isto não serei eu a dizer. Agora, o meu eu. Vais guardar comigo, ou agora? presidente. Vai guardar ou vai... guardado para comigo como presidente. O meu eu. O dos meus filiados também, os meus associados, também o deles. Porque, afinal de contas, a minha apreciação não é igualzinha ao presidente do São Salvador, não é igualzinha ao colega Agostinho Luiz. Que impacto tem as mobilizações ou motivações monetárias, materiais nas fases eleitorais? O que eu quero dizer é que influência tem as trocas de favores nas campanhas eleitorais, no concerne à tomada de decisões? Epá, você tem que fazer análise de ontem, hoje e amanhã. O que é que serei? O que é que poderei fazer? Ontem eu prometia fazer isso. Fiz aquilo. Vou analisar eu pessoalmente. Fiz, não fiz. Amanhã. Acho que agradei um, não agradei outro. Agradei um, não agradei os outros. Portanto, isto é complexo. Mas acredita que tem havido compra de decisões? Não, comprar não. Eu, pelo menos, na minha influência por via de outros meios? Não existe influência. Eu estou aqui a vosso convite. Estou a almoçar a vosso convite. Amanhã, que um candidato ir à minha província fazer os seus trabalhos, quando ele for fazer a sua campanha, naturalmente, eu vou juntar o pessoal. O que ele deixar ficar? Não, o que ele traz. Ele não vai deixar ficar. O que ele traz? Se ele for ver, eu farei isto, se eu me eleger, farei isto, vamos ouvir. Acredita nas promessas eleitorais? Não, toda pessoa que quer ser eleita faz promessas que não concretiza. Isto é universal. Isto é universal. Mesmo nos estados das repúblicas do mundo, quando você diz isso, nem tudo é cumprido. Nós não queremos entrar aqui em detalhes políticos. Correto. Vamos falar da política futebolista. Correto. Então, por isso que eu quero dizer, o candidato foi fazer sua campanha, naturalmente, depois de fazer a sua campanha, vai querer, a um restaurante, estamos aqui, a um patrocinador que ele criou, vai dar o almoço. Por norma, vou meter 20 pessoas, almoçamos, mas não quer dizer que aquele almoço está a comprar a sua eleição, o seu voto. Nada disso. Exato. Para nós, ali não há nada disso. Para nós, queremos apresentar o melhor projeto que a massa futebolista espera. Eu pelo menos, o mundo associado já me disseram. O presidente, vai a Luanda, vai à reunião, sempre vai encontrar um problema. Para nós, para que o Zaire diga mesmo às pessoas, para o Zaire, nós não temos ainda ninguém a dizer que eu sou nosso candidato. Mas nós, clube, temos nosso candidato. O presidente também o presidente tem um bom candidato. Eu também já disse isso, que é secreto, que não tem a ver com ninguém. Então, conheço o bom candidato. Mas agora deixa ver. Deixa ver. Não conhecemos ainda os programas. Ninguém conhece o programa. Como é que já temos os candidatos? Porque a pergunta é afinidade? Não, porque sei o que é o futebol. Eu sei o que é o estatuto do regulamento de futebol. As campanhas e os programas podem alterar esse candidato? Vamos ver o que é que nos apresentar e ver na realidade se é sim ou não. Se é sim ou não. Eu venho dizer, olha, eu estou a dizer que nesse terceiro mandato, já muitos prometeram sede no Zaire. E o Zaire não tem nenhuma sede de associação. Já muitos prometeram sede. O Zaire não tem nenhuma sede. Quando fala de muitos prometeram, a falar FAF já prometeu. Não, isso só eu não quero. Estou a dizer o que estou a dizer. É isto. Okay. Então vamos mudar de assunto. Há quem subentende que necessitamos o máximo possível e com urgência mesmo aqui a contribuição das mais diversas esferas para a mitigação da causa Covid. A FIFA prometeu, a FAF garantiu que já ter recebido parte deste valor e que está disponível também a distribuir para os seus associados. Aliás, penso que o Zaire também recebeu a mesma instrução para a abertura de contas no Banco Sol, para viabilizar a recepção dos valores na divisa em quem ele foi depositado, no caso dólares ou euros, não sei. Como é que estamos dentro do Zaire, daquilo que é a vossa perspectiva em relação a este dinheiro? São cerca de 12 mil dólares, perdão. São cerca de 12 mil dólares que vão ser cabimentados às associações provinciais. Que perspectiva tem o Zaire, perdão, no concerne à utilização de redistribuição destes valores? Este valor tem um destino.
tem a sua finalidade. Nós vamos cumprir aquilo que a FIFA orientou, através da FAF, como vai ser exigido estes valores. E nós vamos ter mesmo que cumprir aquilo que eu disse no princípio. Tudo que se faz numa instituição está escrito, ninguém inventa nada. O doador deu este dinheiro destina a esta finalidade. E nós vamos fazer cumprir esta finalidade. E eu não posso dizer nada da qualidade, só por a qualidade de ser o gestor da sociedade. Não tenho nenhuma voz, sem que não acerto com a direção. Sabemos isso, em princípio ainda não abrimos a conta, porque eu estou aqui. Brevemente estarei lá, porque vamos abrir a conta. Mas também uma coisa que eu achei, essa coisa de Banco Sol, não diz nada, porque o Banco Sol não vai dar dólares. Essa é outra questão que eu tenho de me colocar. Mas ele recebeu em dólares. Recebeu em dólares, mas eu pelo menos tenho a minha conta na minha PF, que é o BPC. E essa diferença entre esse dinheiro em BPC, contra valor, o banco tem, não vou receber dólares. Eu tenho uma conta menor do meu filho, que estou aqui a falar, em dólar, nunca recebeu dólar. Estão a me entender? Portanto, esse existe Banco Sol, portanto... Então, por que razão é que acha que a FAF está orientada a abrir conta em dólar? 12 mil dólares que me cabe, vai no BPC, Kwanza, vou receber Kwanza. Para mim não há qualquer diferença entre esta conta. E não tenta haver uma verdade de contas práticas. Aquela conta mesmo para mim seria a conta ideal. Pelo menos já entrou em contato com Não, mas parece que dizem que não é obrigatório abrir a conta. Cada um pode indicar a conta que precisa. Só fala-se do banco só na probabilidade de receber valor em dólares. Aquilo transferido, 24, 48 horas, o dinheiro entra na conta. Porque não vejo razões, porque eu não vou receber dólar, meus caras. Não vou receber dólar, meus caras. Não vou receber dólar no banco. Ninguém dá. Portanto, para mim... Nós estamos a chegar perto da reta final. Aliás, estamos mesmo na reta final do nosso espaço. Mais uma vez, para quem acaba de cair na nossa teia, sintonizar o nosso espaço. Essa é a Claque TV. Pode estar a ser visto todas as quartas-feiras, às 13 horas, como temos estado a dizer, bem na hora do almoço. Reunir sempre a família, partilhar o máximo possível os links para que se faça então cumprir o ditado de que tudo quanto é bom deve ser partilhado. Meu nome é Paulo de Angola, eu estou aqui a partilhar hoje o espaço de entrevista com o nosso convidado José Paulo, que é o presidente da Associação Provincial de Futebol da província do Zaire. Falamos de muita coisa até agora. Agora, minutos atrás, estávamos a falar aqui dos dinheiros que a FIFA prometeu e a FAF diz já ter recebido. Agora aguarda a Associação Provincial também receber a sua parte para depois também redistribuir para os seus associados. Mas aqui, e a título de brincadeira, Sr. Presidente, quanto é que vai ficar para a APF para depois então receber também um convite de se calhar gastarmos um bocadinho daquele valor? Ok, aquilo que eu dizia, até aqui ainda não sei quais são os trâmites. Mas tem de ficar alguma coisita para nós, né? Aliás, ficar para nós não, ficar para a associação, não é para o presidente, para a associação. E a associação vai também. Aliás, a distribuição, para que os clubes da segunda divisão tenham a parte dele. Como é que... Não, porque a questão é exatamente essa. A questão é exatamente essa. Os clubes vão receber. Sim. Vamos perceber ali. Exato. Os clubes vão receber. Se os clubes vão receber, os árbitros vão receber, os treinadores vão receber. Os 12 mil dólares é para quê? Já é para a associação. Associação de? Associação de quê? Associação Provincial de Futebol. Então ele faz de futebol, sem dinheiro não se faz de futebol. Então o que quer dizer? Vamos dar parte para os clubes, parte para os árbitros. Os clubes já está tudo indicado, está direcionado. Os clubes da primeira já tem divisão, a parte da dele. segunda divisão, tem a parte deles. Mas está direcionado. Então os 12 mil dólares é para nós. Não é para nós, é para a Associação Provincial de Futebol do Zaire cumprir com aquilo que está orientado. Bem, nós temos 4 mandatos, mais 4, olha, 4 mandatos não, temos o terceiro mandato e no caso mais 4 anos para gerirmos um bocadinho com menos dificuldade do que foram os mandatos anteriores. Espero que de facto esse valor venha ajudar a mitigar a causa Covid. Sei que não é suficiente, nem é grande parte daquilo que é o vosso valor, mas de facto vai ajudar a contribuir com alguma coisa. Se o país continuar a pedir, dinheiro não é suficiente. Há pouco dizia-me que eles façam parte integrada usar da receita. Nós sabíamos que tínhamos direito a 10% naqueles tempos da receita do petróleo. Hoje está retirado. Sabia disso? Hoje é igual para igual. Não existe. Hoje já não existe. Não sei se o cabelo existe, se os diamantíferos existem, se os... Agora falando nisso, ainda bem que o nosso espaço... Mas não quer tocar aí, são questões políticas. O nosso espaço é fora de jogo. Exemplo, não vamos tocar no assunto. O nosso espaço é fora de jogo. O nosso espaço é fora de jogo e leva-nos a esse exercício. Como é que descreve a província do Zaire muito fora de futebol? Só aqui a título de... O que eu quero aproveitar aqui é o quê? Nosso espaço é visto pelo mundo. A província... E se calhar aqui temos uma grande oportunidade para atrair também o turismo.
descrever a província do Zaire. Para atrair turismo. Vamos supor que estás a falar para um chinês, para um colombiano, alguém que não conhece a província do Zaire. O que é que dirias para atraí-lo? Eu gostaria de começar a falar da minha sede da província. Uma cidade pequena. Com quantas ruas asfaltadas? Histórica. A rua principal, algumas ruelas lá não posso precisar, porque não sou do urbanismo, não estão para saber quantas ruas estão. O que sei do centro está asfaltado. De Luanda a Mbanza com está asfaltado. De Luanda para o Sonho está asfaltado. De Luanda para quem fala do Zé, passa para Luanda, fala do Zé, está asfaltado. Lá dentro a rua é asfaltada. Algumas não podem asfaltar, o processo é geral. Eu estou num bairro em Luanda que não está asfaltado. Que eu tenho que andar pelo menos 1 quilômetro para chegar no asfalto, na minha casa. Que é no 28 de agosto, no Golfo 2, na lixeira, diz o famoso bairro Lixeira. Que é aqui, a terra das decisões. O único governador, eu no dia da acompanhei política feminina. O único governador que demorou em Luanda foi José Lopes Aníbal Rocha. Que demorou em Luanda porque prestou o maior trabalho. Mas do resto do mas mundo depois entrou também, por qualquer eu disse que não quer falar de política. Portanto, aqui a questão... Vamos falar de turismo. Não vamos falar de turismo. Zaire é uma boa província. Para todo turismo. Aliás, tem um patrimônio da Unesco, né? Evidente, está bem sabido. Está bem sabido. Por isso mesmo que meus colegas a nível das províncias, a nível da FAP, chamam-me de Culumbimbi, porque venho da terra do Culumbimbi. O que é o Culumbimbi? Eu já ouvi falar... Não, ali há duas coisas. Temos o pau, que é o Yalancu, a árvore. Essa é a árvore que dizem que derrama... O Culumbimbi é a primeira catedral católica construída no sul da África. Não acabada, não sei o que mais. O Yalancu é uma árvore que está ali, à frente da sede do Reino dos Deus, onde o rei fazia os seus julgamentos. É essa árvore que dizem que quando cortam sai sangue? Dizem que quando cortam sai sangue, eu não vi. Eu não vi, mas na caule vê alguns cortes de alguns ramos e cimentado, chumbado, não sei se é cimento pintado a cor branca, não sei, aquele não é da minha era. Eu não sei se saía sangue ou não, mas a história falada diz isso. Dizem que o Mbanza Congo foi construído, a igreja foi construída tipo de relâmpago, madrugada, quando o pessoal acordou. Já ouvi falar disso também? Isso, também posso dizer que isso é mito, porque construída numa noite, acordaram, é possível isso. Mas quando não houve um barulho de fazer massa, de betoneiras, não houve nada. É a primeira igreja catedral católica em Angola. Portanto, no sul da África, aliás. E então ficou como cemitério de todos os reis que passaram por ali. Até o nosso papá do Afonso Nteca, o homem que abriu a diocese de Mbanza, o primeiro bispo de Mbanza Congo, está lá, jazeado. Onde que eu fui para cortar aquilo com aquele meu colega do Luiz. Aquele meu colega do Luiz, então colega do Luiz, o Agostinho. Ele que me dizia, você foi dormir no Culumbimbi para o teu adversário que acaba abandonar a candidatura. E ele disse, não, isso é mito, apenas as orações, e é verdade. Não, vamos fazer aqui um câmara lenta. Vamos fazer aqui um câmara lenta. Vamos fazer aqui um câmara lenta dessa história. De ter ido dormir ao Culumbimbi, que é para... Porque estamos aqui a falar daquilo que ditou a sua reeleição. Era suposto haver 2 listas. Bom, eu ouvi que o outro candidato desistiu porque foste trabalhar ali os resultados. É o medo das pessoas. É que é verdade. Eu acompanhei num belo dia. Eu estava no Lago da Manga por causa de uma medicação para o meu, eu estava com a minha mulher. Eu sempre, Rádio 5, depois das 13, Rádio 5, em minha casa. Ela foi acompanhando, Cacau, não, presidente, eu passo em Luanda, muita história, papapá. Eu me dizia, para esse cara está falando desse, que é próprio. Deixa, próprio, isso é política. Política desportista, não é política desportista, deixa ele falar, porque normalmente... Mas não é nada real. Denegrir a imagem da minha posição. Mas eu tenho um legado do senhor João José Guipes. Esse João José Guipes foi um bom instrutor da administração municipal onde eu passei. Me ensinou, naquelas máquinas mecânicas, essa interlinear, foi ele. É o legado que ele me deixa. Meu querido, quando um dia foste promovido ou vais substituir alguém, nunca diz que esta pessoa nada fez. Nunca diz que andou aí de baixo para cima. Isto é mau. O que encontrou, faça a sua parte e dê o seu exemplo. E eu disse, o Cacá disse isso. É melhor repetirmos isso, porque aqui é uma grande oportunidade também para partilharmos isso com a nossa audiência e mesmo na Câmara. O legado é, quando encontrar alguém, quando tiver que substituir. Substituir alguém, ou substituir alguém, encontrou mal, encontrou bem, tratou tudo,
receba o que encontrou. Nada de dizer porque o fulano esteve cá, não fez nada, o fulano anda aí, não fez nada, eu farei o melhor. Neste mundo não há melhor. Neste mundo não há melhor. O melhor é aquilo que cumprir com aquilo que está estabelecido por lei. Cumprir, este é o melhor. Cada um fazer o seu papel. Sim, cada um faz, cumpre aquilo que está escrito. Mas não há mais história. Porque de fato eu disse, esse gajo devia ter comprado 1000 bolas, só comprou 100. Você qual é a possibilidade naquele tempo para comprar 100 bolas e não comprou as 1000? Você como tem poder comprar as 1000 bolas, compra as 1000 bolas. Ou seja, como tu tens poder, compra. Compra as 1000 Ele se calhar não bolas. teve. Não, tem, ele é empresário. Tem. Voltando Mas para o até turismo. falando para ontem, foi o primeiro dia que abriu o diálogo com o Cacá. Liguei para ele, eu sou fulano de É tal. o que é o candidato derrotado. Tá. Bom, sinceramente, eu disse mesmo a ele, você nem felicita, pá. Mesmo não candidatar, retirar esta candidatura, mas pelo menos a sua equipe, nesse momento, está oficializada. É? Realizaram a vossa assembleia, indicaram, és o presidente, não sou presidente e tal, sou apenas o nome, é Cacá Futebol Clube de Sonho. Sim, senhora, felicitei. E eu convidei, de repente, estás convidado como, veio oficialmente o documento, como patrocinador da PF do Zay. Rio, vamos falar mais vezes. É importante a experiência. Olha, eu já passei por muitas áreas. É? Comecei como escriturado, datilógrafo, chefiei a secretaria dos comissariados, secretariei, fui administrador, no tempo, nas primeiras eleições multipartidárias, fui chefe do departamento das águas, fiquei 4 anos à frente da direção do Ministério da Energia e Águas, hoje aposentei, tenho muita experiência administrativamente, por isso que eu digo, quando vai substituir alguém, nunca aponta os erros daquele, cada um tem os seus erros, e o mundo não é imperfeito. Muitos dizem, você tem razão, eu sempre digo às pessoas, o homem nunca tem razão. Quem teve razão apenas é uma única pessoa. Pode me dizer quem é meu pai? Estás a falar, não falamos de política, mas quer falar da política, religião. mas não, Quer falar da religião. Estamos a falar de Cristo. Está tudo relacionado. É o Cristo. É o único homem que teve razão. Tudo que ele pregou, ninguém aceitou. Nós vamos terminar o nosso espaço. Tudo correlaciona-se. Normalmente, quando o clima começa a subir, a música também começa a se elevar. E direto ou indiretamente vai interferindo também aqui um bocadinho na nossa conversa. Nós gostamos desse ambiente da música, tal como gostamos do ambiente do almoço, tal como gostamos do ambiente das pessoas e do rio, mas chega alguma altura que nos sentimos que já começa a haver aqui alguma interferência, por isso vamos terminar o programa daqui a pouquinho, sem antes, mas não vamos terminar mesmo, sem antes fazermos aqui uma outra reflexão, ainda dentro do turismo. Bem recentemente, o Zaire perdeu uma das suas maiores vozes, que concerne a música. Sim, o Valdemar Basta, quem a terra lhe seja leve, é das marcas que mais levou a Angola pelo mundo afora. E eu gostaria que, como filho do Zaire, como irmão do Valdemar Basta, não me refiro ao irmão maternal, mas sim, que falta. A resposta se calhar é óbvia, mas eu quero te levar também a outro desafio. Que falta pode fazer um filho como Valdemar Basto à província do Zaire e se calhar agora tem estado a fazer a mesma coisa o nosso também eterno, ainda no Zaire, o Tetalando. Naturalmente são figuras culturais, músicas que a província perdeu. Quer dizer, embora que Valdemar Bastos, quando se vende italiano, não ia a Banzacó, foi o ano passado. Apenas nasceu e andou pelo mundo. Foi a cabine, durante mais tempo começou a sua vida, e é próprio, é natural, mas não esqueceu a província. Afinal de contas, foi a Banzacó o ano passado para despedir-se da província. E eu posso dizer mesmo a verdade, que ele em vida, mesmo ele falecido, continua a ser fã das músicas dele. Gostei muito dele. Isso trouxe uma condição em minha casa. A minha mãe gostava de um artista com a minha mulher. Você gosta muito desse artista? E você? Hoje está esperando o Valdemar Basto. Está vendo como o meu marido? É próprio, porque filhos da província, filhos da Angola, a morte é um destino, ninguém diz não. Mas se pudéssemos que estivesse mais em vida, seria bom. O Alberto Tetalando, estou recordado em janeiro, um ano antes da morte, foi a Banzacó. Indicou uma casa da mãe dela, a partir da mãe, é meu vizinho, a escassos 30 metros. Andei com ele da casa da mãe, passei pelo Columbim, onde está a tal árvore que dizem que está ficando. Fui com ele até o governo da província, contando o processo da aprovação do NACA, né? Foi a última vez que estive com o Tetalando. Falamos muito. Pronto, a morte é destino, ninguém diz não. Afinal de contas, ninguém se satisfaz com a morte de ninguém. Ninguém se satisfaz com a morte de ninguém. Há um artista perdemos que disse grandes homens, mas há um artista que disse que, para minimizar a dor, disse que a morte é igual aos homens e o destino é único.
A nós também está a doer, tal como diz agora a música aí lá no fundo, mas para terminar mesmo, eu gostaria que fizéssemos aqui duas reflexões. A primeira é, olhando para aquilo que é o espaço do nosso programa, que sugestões tem, vamos só olhar apenas para as sugestões de melhorias. Numa análise crítica, o que é que deve ser feito para melhorarmos, para que possamos melhorar com o nosso próximo convidado? Ok, não, naturalmente eu estimei bastante. Eu tenho um miúdo lá, Agostinho, aquele bandido do Wish, qual trato ele sempre não nos conhecemos. Ele mesmo que hoje, amanhã, estimou, me convenceu e disse que não. Você é meu estima, eu também sou outro estima para você. Vamos, programa reto, um programa real, conquistador, evolutivo, pois o programa é evolutivo, isso é verdade, estou a dizer, no fundo do meu coração. Eu quero dizer que pensam os patrocinadores, a ver se que estendam isso para meter mais dinheiro. Exato, que estendam isso para outras regiões do país. Olha, por que não convida o Agostinho? O Agostinho. Vou convidar o Agostinho um dia. Para ver se mete um bocadinho de dinheiro também aqui. Não, ele é grande empresário, ele anda ali a comer dinheiro dos chineses. Eu sei que ele está aí. Mas é para a vida, naturalmente. Nós não somos assalariados, nós não somos assalariados, nós vivemos dos biscatos. E o que recomendações deixaria ao nosso próximo convidado ou alguém que queira vir para aqui também? O que é que pode deixar como recomendação? Bom, naturalmente, o que conversamos aqui foi agradável para nós, então, por ensinamento. Mas a verdade é que, então, o próximo convidado, eu estou certo de que, se falarmos do futebol, que não disse o que ele vai dizer, mas digam o que devem fazer o convidado. Não obstante, sentarmos aqui, é necessário que a gente faça mais o trabalho no exterior deste Calalala, né? Xalala. O restaurante Xilala. Xilala. Eles têm as naves aqui, parafita. Tem bem parafita, né? Isso aqui, dentro da água, parafita. E então, estenda mais o programa. Andem mais. Bem, Andem mais. Fica aqui um desafio. Andem mais. Espero que esse recado vá em particular para aqueles que, de facto, têm algum poder para ajudar financeiramente a nossa vontade, a nossa intenção. De facto, interessa-nos também viajar a Angola com fora de jogo, mas estamos sem as dificuldades, por essa razão vamos nos adaptando naquilo que de facto são as nossas condições atuais. Por esse motivo é que nos ficou muito mais econômico trazer o presidente do Zaire para Luanda do que taxativamente movermos a nossa estrutura, mas concordamos plenamente que quanto mais irmos ao encontro, se calhar a essa altura teremos a fazer o programa por debaixo do Calumbimbi, né? Culumbim. Do Culumbim, teremos a fazer por debaixo do Culumbim. E no Museu do Rei, podíamos fazer dentro dentro do museu, mas infelizmente esta não foi a oportunidade. Vamos torcer para um futuro breve isso vir a acontecer. De nossa parte é tudo. Não sei se quer mandar aqui alguns agradecimentos ou dizer alguma coisa especial. Falei, em princípio, devo agradecer o programa, aos patrocinadores, de facto, que este patrocínio que seja contínuo, em que abrange mais outras instituições, mesmo individualidades singulares, porque realmente é um trabalho que eu gostei imenso do trabalho, não esperava, mas afinal de contas aconteceu. Êxitos, que aquilo que eu dizia já, que seja mais extensivo, faça mais propaganda de vocês e, entrando biblicamente, o Deus vos conduza, porque sem Ele é nulo nesse mundo. Muito obrigado e espero a próxima oportunidade. Nós, e eu em particular, devo retribuir aqui os agradecimentos do meu filho, do meu xará. Falo isso porque partilhamos o mesmo nome, também é Paulo, o senhor José Paulo, presidente da Associação Provincial de Futebol do Zaire. Eu vou aqui, em nome da matéria de serviço e do restaurante Xilala, também agradecer o incentivo, mas olha, fica aqui um desafio, aumentarem um bocadinho mais no cachê, porque quando começam a surgir aqui os elogios, a tendência de nos envaidecermos é um bocadinho maior e não se faz vaidade com o bolso vazio, então aumentem um bocadinho mais o cachê. A quem está a acompanhar o nosso programa, vem associar a sua marca, se junta à nossa grelha. Parece que tem aqui algum custo muito fora do normal, mas não. Vem conhecer a nossa realidade. São com tostões que a gente vai fazendo as coisas. Daqui a 7 dias, no mesmo espaço, na mesma hora, eu, Paulo de Angola e toda a equipa da Claque TV prometemos estar no ar às 13 horas. Mantém-se conectado, recomenda o programa a terceiros e vamos nos reunir novamente no mesmo espaço. Hoje, pela segunda vez, terminamos o programa sem pratos da mesa, ou seja, o nosso convidado preferiu almoçar depois da conversa.
nada contra isto, então fiquem ligados, estamos juntos. Até já.